Bom, na segunda parte dessa aula, como eu disse no começo, a gente vai dar uma olhada então em alguns fotógrafos que não tem nada a ver com a antropologia ou com o discurso científico e acabam produzindo então imagens sobre povos não ocidentais que teriam aí de certa forma um certo caráter etnográfico, mas elas são interessantes no nosso curso para a gente ver como que a pretensão objetivista e descritiva do ambiente científico, da antropologia, acabaram por marcar uma estética muito característica e que não necessariamente é a melhor ou a mais interessante para se chegar aonde a própria antropologia quer chegar, que seria uma compreensão maior, então, desses povos de outras culturas, enfim, que não a cultura ocidental, capitalista, enfim, então eu poderia andar por vários lugares, assim, enfim, tem vários artistas extremamente importantes, A gente tem o trabalho da Cláudia Andujar, que é muito famoso e cada vez mais famoso, e é muito importante porque justamente ela explode completamente qualquer possibilidade de leitura cientificista e produz então um discurso sobre os Yanomami em conexão com eles, num diálogo permanente com eles, numa relação de muitos anos, absolutamente excepcional, não só para objetivos políticos ou artísticos, mas inclusive etnográficos. Quer dizer, a gente chega mais perto do mundo Yanomami pelas fotos artísticas da Cláudia Andujar do que por discursos imagéticos cientificistas, supostamente objetivos. Para essa aula aqui eu separei 3 fotógrafos famosos, assim, 2 brasileiros e um norte-americano, que não são então do métier das ciências humanas, tem outras afiliações, mas acabam se interessando também como parte do seu trabalho por fazer ensaios ou imagens de povos não ocidentais e aí carregando então todo o know-how e a expertise que eles têm em outras áreas da fotografia que não a fotografia científica. O primeiro deles é o Irving Penn, que é, eu acho, indiscutivelmente um dos principais fotógrafos de moda de todos os tempos. Um cara excepcional, totalmente fora da curva. A gente tem uma publicação do Instituto Moreira Salles que marca o centenário do Irving Penn, que é esse livrão aqui, mas que vale muito a pena comprar, quem puder. Não é caro pelo tamanho do livro, a qualidade da impressão, é um bom investimento. Esse livro, por ser um apanhado aí do centenário do Irving Penn, tem todo tipo de trabalho que ele fez, muita coisa de moda, mas também muita coisa artística, E, curiosamente, ele tem alguns ensaios que vão, então, explorar um pouco esse diálogo com povos não ocidentais e, curiosamente, ele consegue trazer isso, para dentro da revista Vogue e publica na revista, que é uma revista sobretudo de moda, essas imagens de uma forma bem curiosa e totalmente diferente desses que a gente viu antes, os fotógrafos mais documentais estrito sensu, com essa linguagem mais científica. Então, quer dizer, o curioso é que quando se fala aqui, sobretudo nesse livro, desses ensaios etnográficos ou ensaios com espírito etnográfico que o Irving Penn fez, o que se fala é de representações visuais interculturais. Quer dizer, é bem curioso que ele investe mesmo nesses ensaios aí em meados dos anos 60, meados dos anos 70, que é um contexto muito interessante, tanto na Europa como nos Estados Unidos, enfim, um momento de muitas transformações no mundo que fomentam então uma série de debates, de discussões interessantes para isso que nos interessa, quer dizer, a relação
com esses outros povos e esse potencial colonialista que vem junto com todas essas formas de descrever, registrar, interpretar, né, etc. Né? Ele busca então escapar desse realismo etnográfico, fotografando pessoas, ideias artísticas, objetos, etc. Né? Essas fotos vão aparecer pela primeira vez em cores na revista Vogue e depois vão ser republicadas em preto e branco em livros específicos. Né? Ele tem uma influência muito grande do surrealismo, né? Bem curioso, com essa dimensão de expressão do inconsciente que vem com essa linguagem, né, capturada pelos surrealistas. E também um pouco nesse diálogo com a arte, com uma certa ideia de um primitivismo, vamos chamar assim, né? Uma certa idealização daquela coisa de um certo estado de natureza, idealizado, coisas desse tipo. Né? Então, o que a gente tem no contexto também nos anos 60, né, todo aquele... não exatamente um movimento, mas um clima de contracultura e uma reação muito grande contra o colonialismo, né? Que vai então produzir uma visão romantizada dos povos indígenas, né? Uma certa nostalgia de uma coisa que nós teríamos perdidos com a sociedade, um discurso bem russoniano, né? E o fim, o colapso das colônias na África, justamente, né, o fim do colonialismo europeu na África, produz, por outro lado, né, um discurso de orgulho étnico e de patrimônio cultural que vão colocar os holofotes também na chamada arte primitiva ou nas artes tradicionais. Então é aí que ele vai, então, o Irving Penn, em 1966, fotografar a arte africana para a revista Vogue, né, junto com textos de poetas africanos, coisas por aí, né? Existe uma influência muito grande do movimento também Black is Beautiful, né? E aí ele produz um ensaio fotográfico sobre o Daomé, né, o antigo Daomé, e que é publicado na Vogue no Natal de 1967. Veja só que não é pouco isso, né? Quer dizer, é curioso a gente imaginar ensaios fotográficos e etnográficos na edição de Natal da revista Vogue, né? E curioso é que o Irving Penn é um gênio da fotografia, mas é aquele cara da fotografia de estúdio, onde se tem controle de todas as condições e tal, né, para a produção de retrato. O que é muito diferente, por exemplo, se a gente pensar no Major Thomas Reis, lá revelando seus filmes no meio da floresta, enfim. Então, mesmo nesses ensaios, né, que a gente está chamando aqui de etnográficos, ele produzia, ele carregava, levava junto com a equipe dele uma espécie de um estúdio portátil, que era uma tenda improvisada com características de estúdio. E ele dizia que ele preferia as condições artificiais do que uma simulação de um realismo, né? Então, se a gente pensar ali no diálogo lá com o Edward Curtis no comecinho do século, né, que era o contrário, quer dizer, ele construía as condições para as imagens dele parecerem reais, mas eram, na verdade, muitas delas construídas para parecerem reais, né? Isso, de certa forma, bate também um pouco, né, com as críticas ao realismo etnográfico do Malinowski na dimensão textual. Enfim, a gente está ali um pouco no mesmo ambiente. E o Irving Penn, como era um cara que não tinha esse compromisso com o discurso científico ou nada desse tipo, não tinha também fidelidade nenhuma com essas discussões de realismo, de reprodução objetiva, supostamente objetiva da realidade. Então ele fazia fotos de estúdio, retratos de estúdio com esses nativos. Em 1970 ele produz um ensaio incrível com o povo de Papua Nova Guiné, né, que enfim, representava ali um certo imaginário de primitivos, coisas desse tipo.
e sempre com essa pegada de não esconder todo esse caráter construído da fotografia de estúdio, né? Então, se a gente pensar justamente naquela fotografia de estúdio do começo do século, que fazia simulações de ambientes, usava acessórios, artefatos para tentar criar, né, um cenário que remetesse a uma certa situação, o Irving Penn tem um padrão e ele é muito famoso por usar um fundo infinito cinza, meio borrado, né? Assim, e é nesse cenário, do mesmo jeito que ele fazia os modelos ou fazia celebridades, ele faz então essas fotos de nativos. Então a gente tem, além das fotos na África, no Benin, né? Esse ensaio na Nova Guiné, que ele passou por aí mais ou menos 20 grupos diferentes, enfim, fez uns retratos maravilhosos. E tem também um ensaio fotográfico no Marrocos, muito interessante, super, sei lá, forte. A gente vê no material complementar, eu coloquei um pouquinho é um texto curto, sem som, sem nada, mas que mostra um pouco ele produzindo uma dessas fotografias nesse estúdio tenda, né, que ele inventou, né, que ele fazia, né? Então, o curioso é que se a gente for olhar toda esse procedimento de colocar os caras num estúdio com luz controlada, montar ali uma composição para fazer esses retratos, a princípio não parece muito diferente do que a fotografia do começo do século, que tinha uma pegada exotizante e colonialista, mas essa relação dele nesse contexto da contracultura, do fim das colônias na África, todas essas discussões aí do Black is Beautiful, uma série de questões contextuais né, do contexto no qual ele está produzindo essas imagens, a gente vê uma certa torção, e o que realmente parece que ele está fazendo é uma espécie de um discurso contra-colonial, quer dizer, ele meio que retrata a forma da relação colonial na produção de imagem, quer dizer, ele não está fazendo a foto do nativo exótico, idealizado, mas ele faz um procedimento que explicita como que as coisas eram feitas nesse contexto colonial, né? As fotos são espetaculares, não tem o que dizer, né, sobre isso. Então é interessante a gente ver a diferença estética, no final das contas, entre as fotos dele e as fotos dos pseudo-documentaristas científicos. Um outro livro que me surpreendeu e que eu gosto muito é de um fotógrafo que imagino que poucas pessoas pensaram em colocar num roteiro sobre imagem etnográfica, é o J.R. Duran, que não é brasileiro, mas é radicado no Brasil, e que faz uma viagem, né, para a África também e produz então uma série de retratos em loco, né, e não em estúdio, de alguns povos que ele entra em contato lá. É um esquema mesmo que ele preparou de viagem com guias, etc., com mediação, com combinação lá com os locais para a produção de fotografias, e ele edita esse livro que é o Cadernos Etíopes, né? E eu vi uma entrevista com ele que ele falou que realmente foi muito interessante. Primeiro, é o último trabalho dele em fotografia de filme, né, analógica. E segundo, é que ele diz que ele é muito famoso por fotografia de nu feminino, né, de mulheres nuas, na revista Playboy, enfim, e outras. É um dos mais famosos do Brasil nesse segmento. E aí ele diz que, assim, que curiosamente, quer dizer, ele sempre ficou muito de uma forma muito natural com pessoas nuas, que era um métier de trabalho dele, e quando ele chega então nesses lugares na África, as pessoas, né, não são totalmente nuas, ou enfim, né, o que é estar nua ou não, mas
mas tem corpos nus, vamos dizer assim, né? E ele então se sente muito à vontade. Ele diz nessa entrevista que o que ele fez lá, do ponto de vista técnico, fotográfico, era um pouco do olhar dele de fotógrafo, né, de modelos e de nus, como ele sempre fez. E aí as imagens são bem interessantes, porque elas também são totalmente fora desse universo de pretensão científica, né? De uma forma diferente do Irving Penn, que trabalha exclusivamente nos estúdios, nesse estúdio improvisado. O Duran não, ele faz essa viagem, ele vai indo nessas aldeias, né, de povos diferentes, e vai fotografando meio que o dia a dia ali, as pessoas nas suas atividades, em alguns momentos de festa ou não, enfim, mas não é uma coisa assim que ele põe os caras parados atrás de um fundo infinito e faz uma imagem. Ele está ali no meio deles, combinado, queria fotografar, etc. Não é um contexto de pesquisa de campo, nem de estadia longa, nem de estabelecimento de relações profundas com os nativos, não é nada disso, mas tem uma relação honesta ali, de que ele é um fotógrafo profissional e meio que vai lá e combina, né? Não sei se pagou ou não pagou, mas enfim, combina com esses povos, dessas pessoas dessas aldeias, de fazer, né, esse livro. E aí vem um livro totalmente diferente, onde a gente realmente se sente muito mais próximo até, né, dessas aldeias do que as descrições científicas, mais uma vez, né? Então, né, nesse trabalho, ele considera que esse é um trabalho mais ambicioso, vamos dizer assim, que ele já fez, né, no qual ele meio que tem que se reinventar de certa forma, por estar em outras condições, com um objetivo diferente. Se inspira um pouco em literaturas de viagens e outros ensaios fotográficos e até fontes etnográficas, né, e tenta fazer então essas associações de certa forma lúdicas, certo diálogo meio lírico, né, com as fotografias de arte e de moda, né, sobretudo os nus na moda, né. E a partir daí ele captura então uma certa linguagem corporal, enfim, ele é o fotógrafo do corpo nu, vamos dizer assim, né? E ali ele tem que então se reinventar para mudar o seu objetivo, e consegue fazer assim uma aproximação entre esses dois mundos, um inspirado um pouco, né, nessa coisa de viajantes e etnógrafos, e por outro lado todo esse mundo, né, da fotografia de moda, dos nus, da arte, etc. Então é muito interessante, as imagens são belíssimas e é um dos livros de foto que a gente pode chamar de etnográfica que mais me atraem no momento. O terceiro fotógrafo desse segundo bloco dispensa apresentações, é o Sebastião Salgado, que tem uma obra vastíssima, né? Um dos caras, sei lá, um dos fotógrafos mais importantes, a gente pode chamar assim, do mundo na atualidade, um dos mais conhecidos, mais reverenciados. E já há alguns anos ele vem tirando fotos de povos indígenas, né? Que são fotos fantásticas, né? Meio impossível falar mal das fotografias do Sebastião Salgado, mas essa certa parte dessas fotos que ele faz sobre povos indígenas, e que eu sei que ele continua produzindo, tem um problema não na sua dimensão técnica ou da qualidade da fotografia, mas a narrativa que ele produz a partir dessas imagens, né? Então, um desses ensaios que ficou bem conhecido com os índios Corubo, né? A gente vê no registro fotográfico como se eles estivessem totalmente isolados, vamos dizer assim, né? Agora, não dá para saber se aconteceu uma espécie de uma higienização de influências do contato para se fazer as fotos, ou se realmente eles estavam, naquele momento, vivendo daquele jeito mesmo. O ponto é que o Salgado opta por produzir fotos também do fundo infinito, não só, né? Tem muita coisa dele diferente, muito bacana também e tal, mas ele faz uma série
né, monta um fundo infinito no meio da floresta. Isso virou até motivo de frisson na mídia, porque ele montou esse... Não chegava a ser um estúdio como o do Irving Penn, mas ele conseguiu montar um fundo infinito ali e fazer também retratos com cara de estúdio, né? No meio da floresta, no caso, né? Num ambiente mais radical que o do Irving Penn. Mas o problema um pouco dessa série ou dessa opção é que, né, por um lado, as escolhas que ele faz isolando essas pessoas fotografadas naquele fundo infinito, com certas características, né, com uma forma de nudez, alguns elementos que para nós têm uma carga meio exotizante, como animais caçados, corpos totalmente nus, alguns elementos desse tipo são um pouco problemáticos e o nó da coisa se completa pela inserção de fotos desse tipo num livro chamado Gênese, não sei, e que vai assim meio do mundo, né, natural, assim, das paisagens naturais para os animais, e aí chega nos povos nativos, né? Tentando ilustrar um pouco também esse discurso meio russoniano de uma natureza perdida, de uma pureza perdida por nós e que supostamente eles teriam mantido, e acaba construindo explicitamente uma visão meio primitivista, de que eles são aquilo que a gente era, mas deixou de ser, ou eles têm aquilo que nós perdemos, e é justamente essa forma de relação simbiótica com a natureza, enfim. Aí entra todo aquele discurso que, por mais que tenha um papel absolutamente importante, sobretudo no momento atual, contemporâneo, de defesa dos direitos dos povos indígenas e uma dimensão também ambiental, é uma opção narrativa que nos coloca justamente, né, próximos ali com o discurso também do começo do século e que tem uma natureza em si colonialista. Quer dizer, os nativos dele não são indivíduos como os da Gertrude Käsbier, mas são também exemplares aí exemplares individuais de um coletivo genérico que está lá ilustrando uma certa condição primitiva que ilustra aquilo que nós perdemos, né? Uma certa pureza original, uma coisa assim. Isso é extremamente problemático, né? Porque realmente isso é um discurso que cabia muito bem no começo do século XX, no começo do século XXI, onde, né, os índios são cada vez mais agentes dos discursos e das imagens construídas sobre eles mesmos. Essa opção narrativa para complementar ou contextualizar as imagens e algumas opções estéticas das imagens, como essa escolha, né, do fundo infinito, mas trazendo elementos que são realmente muito exóticos para nós, do meu ponto de vista, tem um problema justamente porque ela está muito afinada com um momento onde o discurso era absolutamente colonial mesmo, né? Então, eu acho que ele podia, né, continuar fazendo fotos maravilhosas, mas de certa forma repensar um pouco os discursos sobre essas imagens. A última parte da aula eu queria abordar 3 jovens indígenas que uma delas é descendente de indígena, tem raiz indígena, que eu não tenho muita informação sobre, mas eles estão despontando agora como artistas importantes, que é o Edgar Canaico Chacriabá, a Mavi Moraes e o Edu Chucuru, esses 2 últimos que trabalham inclusive com aquelas colagens digitais, que também é uma coisa que está muito em voga no momento.
Felizmente eu não tenho muitos detalhes biográficos de história deles, as imagens estão disponíveis ali em poucos lugares, em perfis do Instagram, mas com pouca informação associada. O Edgar Canaico já está, né, numa trajetória de ascensão muito rápida, porque ele é um excelente fotógrafo, também fez alguns filmes, faz uns trabalhos de desenho, etc. É um super artista, mas ele tem um olhar realmente incrível, né, fotográfico, e tem assim registrado muito um pouco da luta, né, dos povos indígenas nesse momento, está sempre engajado, né, tem um papel aí militante da causa indígena também muito grande. Além dessa inserção então no movimento indígena, o Edgar tem esse senso estético super apurado e um olhar fotográfico muito bem resolvido, que junto com essa inserção particular que ele tem no movimento indígena, permite com que ele faça fotos muito boas e numa qualidade muito interessante, né? Não só qualidade técnica, mas numa dimensão estética muito interessante. Ele é justamente um personagem que vai cruzar, né? Como ele tem formação em antropologia, fez mestrado em antropologia na UFMG, defendeu a dissertação, etc. Ele cruza, por um lado, toda essa dimensão, né, da disciplina acadêmica da antropologia, que ele conhece muito bem, tem, por outro lado, né, essa relação com a fotografia, né, um fotógrafo pleno, aí muito bem resolvido, né, sem muitas paranoias técnicas ou de equipamentos. Ele se resolve muito bem e faz imagens incríveis, e né, representante, ou uma pessoa que estaria no universo tradicional daquela antropologia, né, do começo do século, na frente da câmera e nunca atrás da câmera, né? Então é bem interessante ver como que essa conjunção de fatores, né, resulta então, né, nos produtos que ele faz, que são essas imagens incríveis. Então ele vem ainda sendo muito reconhecido mundo afora, cada vez mais, já fez várias exposições, e acabou de ganhar o prêmio de fotografia do CNPq agora em 2020, né? Então vem sendo aí cada vez mais reconhecido merecidamente pelo excelente trabalho que ele faz, né? O segundo artista que eu escolhi é uma menina muito jovem, uma moça, a Mavi Moraes, que tem raiz indígena, mora na Bahia. Como eu disse, eu não consegui muitas informações sobre ela, não entrei em contato com ela ainda. Conheci o trabalho dela porque ela produziu uma série de imagens para um livro sobre línguas Yanomami que acabou de sair, e realmente dá para ver que ela tem muito talento. Ela trabalha também com essa coisa, né, das colagens digitais, e isso faz com que ela consiga fazer então aí uma série de associações muito interessantes, né, com uma escolha bem refinada de imagens sobre povos indígenas e elementos abstratos ou elementos que remetem à nossa vida contemporânea, coisas da internet, máquinas. Tenta produzir, né, imagens que vão expressar essa relação, né, dos povos indígenas também com o nosso mundo de uma forma bem interessante, né? Então, as imagens dela, algumas das imagens estão no Instagram da Mavi Moraes, então recomendo que vocês sigam esse perfil porque é muito interessante. E o terceiro artista indígena é o Cadu Chucuru, que também é um jovem aí, né, um jovem chucuru, que curiosamente se apropria das imagens indígenas também nessa chave das colagens digitais, mas ele se filia ao que se conhece como futurismo indígena. E aí ele faz associações então de imagens muito interessantes, porque ele coloca, né, temas indígenas ou pessoas, coisas desse tipo, junto com imagens do espaço, planetas, galáxias, e faz associações super
surpreendentes, né? Eu conheci o Cadu no acampamento Terra Livre do ano passado, e enquanto os outros índios estavam lá vendendo, né, os seus objetos, vamos chamar de tradicionais, mesmo que sejam feitos para turista, né, mas colares, sei lá, objetos de cestaria, coisas desse tipo, ele estava vendendo imagens, né, ampliações fotográficas ali dessas colagens que ele faz, que são realmente muito interessantes. Então procurem também no Instagram Cadu Chucuru. E tem uma ausência nessa aula importante, que é o Denilson Baniwa, que é um artista também já um pouco mais velho e que também é muito considerado, já tem uma reputação já consolidada no mundo da arte. Só que o foco principal dele não é imagens fotográficas, por isso que ele ficou de fora, né? Então, o que eu queria era realmente associar esses três tipos, vamos dizer assim, de discursos sobre essa relação aí, né, do nosso mundo, que inventou a máquina fotográfica, a linguagem fotográfica com esses povos, mostrando essas pelo menos três possibilidades diferentes para a gente até discutir, né, qual delas é mais bem sucedida ou mais interessante para expressar então, né, essa relação entre o mundo ocidental, capitalista e tal, e essas sociedades ou essas culturas, enfim, esses povos diferentes que têm formas diferentes de vida, formas diferentes de se relacionar com o mundo, etc. Né? Então era isso que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje. A gente discute nos fóruns, na aula síncrona e se encontra na próxima aula gravada. Obrigado.